Olá, médicos do Med-Perícia, eu sou Amanda Bezerra e vou acompanhá-los até a aprovação no concurso de médico perito legista. Minha função aqui hoje, agora, é trabalhar com vocês a discursiva da prova de médico legista do estado de Sergipe, ok? Essa questão é muito interessante porque não foi medicina legal, foi direito processual penal, mudança relativamente recente trazida pelo pacote anticrime. Vamos ler a questão? Compõe um texto dissertativo argumentativo, empregando entre 10 e 30 linhas, em que se discuta o seguinte questionamento. Em 2019, a Lei 13.969 trouxe diversas previsões para aperfeiçoar a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal o conceito de cadeia de custódia, como um conjunto de procedimentos com início, meio e fim. Perceba que ele já te trouxe um conceito, ainda que bem embrionário, do que seria a cadeia de custódia, um conjunto de procedimentos com início, meio e fim. Nesse contexto, disserte, eu grifei aí, tá? Sobre 2 objetivos legais da cadeia de custódia. Aí é o primeiro ponto que você precisa atacar na tua dissertação. 2 objetivos legais da cadeia de custódia, explicando detalhadamente as etapas de fixação, processamento e descarte. Vamos lá. A cadeia de custódia, a própria questão já trouxe para você, é um conjunto de procedimentos, mas é um conjunto que contém 10 procedimentos, ok? Mas dos 10 procedimentos, você só precisa explicar para o examinador 3, ok? E eu coloquei aqui para vocês. Primeiro, eu vou te localizar na legislação. Lá no Código de Processo Penal, nós precisaríamos necessariamente da leitura do artigo 158A até o artigo 158F, ok? Necessariamente. Mas, para gabaritar aqui essa questão, nós vamos precisar do artigo 158A, que é o artigo que vai trazer o conceito de cadeia de custódia, e vamos precisar do artigo 158B, nos incisos 3, que vai trazer a fixação, no inciso 8, que vai trazer o processamento, e no inciso 10, que vai trazer o descarte, ok? Nesse primeiro slide, esse material vai ficar disponível para vocês. Nós vamos ter o conceito do que seria cadeia de custódia. Eu coloquei aí, que é um conjunto de todos os procedimentos utilizados. Para quê? Manter e documentar. Peraí, Amanda, peraí. Ele pediu aqui, ó, 2 objetivos legais. 2 objetivos legais da cadeia de custódia. Olha aí a resposta. Manter e documentar a história cronológica do vestígio, coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio, a partir do seu reconhecimento até o descarte. A primeira fase aí da cadeia de custódia é o reconhecimento e a última, a 10ª, é o descarte. Eu coloquei, deixa eu só passar, eu coloquei aí quais são as 10 fases da cadeia de custódia para você. Reconhecimento e isolamento. Fixação, você vai precisar falar da fixação. Coleta, acondicionamento, transporte e recebimento. Processamento, você também vai precisar do processamento. Armazenamento e descarte, que você também vai precisar do descarte, ok? Mas vamos explicar cada um desses procedimentos. O inciso, repito, inciso 3, inciso 8 e inciso 10. O inciso 3 vai falar sobre a fixação. A fixação nada mais é do que a descrição detalhada de como aquele vestígio estava, como ele foi encontrado no local do crime. E para isso, o perito vai utilizar de fotografias, croquis, explanações,
tudo o que for necessário para detalhar o máximo possível de como aquele vestígio estava in loco, na área do crime, no local do crime. Vamos ler o inciso 3? É a descrição detalhada do vestígio conforme ele se encontra no local do crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens, croquis, sendo indispensável. Numa prova objetiva ele vai colocar a dispensabilidade, né? Mas é indispensável a sua descrição no laudo pericial, produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Então, o perito, ele vai ter que ser o mais criterioso possível para descrever da forma mais fidedigna como ele encontrou aquele delito no local do crime, como estava aquele delito no local do crime. Eu costumo dizer que a fixação serve como olhos para o juiz, o advogado, o Ministério Público, o promotor de justiça visualizarem, voltarem, às vezes, há 5 anos atrás, quando ocorreu aquele crime. Então, quanto mais fidedigno, quanto mais criterioso nessa descrição, é melhor. Já o inciso 8 vai trazer o processamento. E o processamento é a perícia em si. A perícia em si diz respeito à manipulação desse vestígio. Mas a manipulação, ela vai depender muito da natureza desse vestígio. Se é de natureza química, física, biológica, ok? E tem como finalidade o quê, Amanda? Chegar ao resultado. Chegar a conclusões que deverão ser formalizadas no laudo pericial que vocês assinarão, que vocês farão e assinarão, certo? Então, a fixação é aquele olhar, é aquela descrição detalhada do vestígio. O processamento é essa manipulação do vestígio. E, finalmente, o descarte. O descarte é a liberação desse vestígio, ok? É quando aquele vestígio não interessa mais ao Estado, porque tudo que ele precisava, tudo que o Estado precisava daquele vestígio já foi feito, já foi entregue. Então, esse vestígio será descartado. Cuidado, porque em algumas situações, esse vestígio, para ser descartado, vai precisar de autorização judicial, como é o caso de incineração de entorpecentes, ok? E aí, a prof. Amanda montou alguns parágrafos para te mostrar como você poderia esquematizar essa resposta. O ideal é que você, assistindo essa aula, você tente reproduzir a sua resposta, tá certo? Vamos lá para o que seria o nosso primeiro parágrafo. Olha aí a dica. O primeiro parágrafo de uma discursiva, seja qual for a pergunta, mas é uma discursiva, o primeiro parágrafo você vai contextualizar o tema, certo? Vai contextualizar o tema, dar o enfoque temático, fazer um tópico frasal. Eu escolhi começar dessa forma, tratando-se de cadeia de custódia. E aí você pode trazer esse conceito de cadeia de custódia, ou então apenas falar, tratando-se de cadeia de custódia como um conjunto de procedimentos para a identificação até o descarte do delito. Você vai escolher como você vai fazer esse complemento. Neste contexto, cabe à perícia criminal fazer o levantamento dos vestígios que levarão ao indício de autoria do delito. Vamos lá. Lá em processo penal, nós vamos trabalhar inquérito policial. Inquérito policial é uma fase pré-processual. É geralmente no inquérito policial que vocês, a perícia, entram em ação, desde o local do crime. Aí eu não tenho ainda fase processual, eu ainda tenho uma fase investigativa, eu tenho o início da chamada persecução penal, certo? E a cadeia de custódia, ela vai servir
para ajudar, dar confiabilidade a esses vestígios colhidos no local do crime. O que seria o segundo parágrafo, Amanda? Você vai responder o que ele te pediu. Aqui, na nossa questão, ele não necessariamente pediu, mas ele pediu para você indicar o quê? 2 objetivos legais da cadeia de custódia, que eu já mostrei para você. Então, como foi que eu comecei a montar esse parágrafo segundo? Apenas uma sugestão, tá certo? Desta forma, podemos conceituar a cadeia de custódia. Aí sim você traz esse conceito da cadeia de custódia. Nesse sentido, podemos trazer como os 2 objetivos legais deste instituto a manutenção e documentação da história cronológica do vestígio, ok? Você não vai grifar isso na prova, né? Porque senão você aí vai estar identificando sua prova. Mas você precisa ter atenção, porque é isso que vai te trazer pontuações, é isso que vai fazer você preencher o que o examinador espera de você, trazendo esses 2 objetivos que são a manutenção e a documentação do vestígio, certo? Então, eu coloquei aí que ele serve, né? É uma documentação da história cronológica do vestígio que são encontrados no local do crime, sendo estes essenciais para a prova técnica no processo crime, diante da fragilidade dos mesmos. Veja só, os vestígios, quando não são bem trabalhados, não são bem manipulados, eles podem desaparecer ou até mesmo serem corrompidos. Então, a cadeia de custódia, ela traz esse protocolo, essas fases, né, para manutenção do vestígio, desde o reconhecimento até o descarte, para trazer confiabilidade e idoneidade àquela prova, para não, ou melhor, para afastar qualquer possibilidade, qualquer argumento de idoneidade, qualquer argumento de ilegalidade ou ilegitimidade daquela prova, certo? Então, a cadeia de custódia serve também para trazer segurança jurídica para o acusado, devido ao processo legal, certo? Segurança jurídica. Pensando nisso, o Código de Processo Penal, CPP, cuidado, tá? Caso você não lembre, você só vai colocar CPP abreviado depois de você ter colocado por extenso. Então, você colocou a primeira vez por extenso aqui, foi a primeira vez que eu utilizei o CPP. Então, eu coloco Código de Processo Penal e entre parênteses o CPP, tá certo? Não começa só com CPP, que aí você vai perder pontuação. Mas que bobagem, eu sei. E eu tô te dizendo isso, mesmo sabendo que você sabe. Por quê? Porque às vezes na pressa de concluir uma discursiva, principalmente quando é uma discursiva que a gente sabe como discorrer, a gente acaba pecando, né? E aí bota CPP, CP, quando você anteriormente não colocou essa palavra por extenso e a abreviatura entre aspas. Toma cuidado com isso. O CPP criou o Instituto da Cadeia de Custódia para essa identificação e manutenção do vestígio até o momento do seu descarte. Dentre esses mecanismos, podemos citar, olha aí, a segunda parte, né, que ele pede. Dentre esses mecanismos, lembra que são 10, nós vamos citar o quê? Fixação, processamento e o descarte. Vamos para o próximo parágrafo, que eu chamei aqui de terceiro parágrafo. O juiz e operadores do direito irão voltar à cena do crime pela fixação. Lembra que eu falei que a fixação é o retrato daquele vestígio, como ele estava na cena do crime. Lembra que aquela perícia que você está fazendo hoje, ela vai ser discutida num tribunal do júri, por exemplo, 5 anos, 6 anos, 7 anos depois. Muitas vezes, o promotor que iniciou o processo não é o mesmo que vai fazer o júri. O advogado que estava acompanhando lá
a investigação no inquérito não é o mesmo que vai para plenário. Então, essa é a importância da fixação, certo? Esse olhar da cena do crime, sendo esta a reprodução do vestígio, exatamente como ele foi encontrado, podendo o perito utilizar-se de fotos, desenhos, esquemas, tudo aquilo que vai servir para dar riqueza de detalhes ao que foi encontrado e da forma como se apresentou em loco. O processamento, por sua vez, lembra que ele pediu a fixação e aí o processamento depois? O processamento, por sua vez, é o quê? É a perícia propriamente dita, ok? O processamento, por sua vez, é a perícia propriamente dita. É a manipulação daquele vestígio, que eu coloquei aí como continuação no parágrafo 4º, quando ele diz... Eu voltei, passaram, não foi? Vamos lá. O processamento, eu não percebi que eu tinha passado, mas vamos lá. O processamento, por sua vez, é o exame pericial propriamente dito, é a perícia em si, ok? Preste atenção nisso. Onde ocorre a manipulação do vestígio, de acordo com a metodologia, que vai depender o quê? Da natureza, lembra? Se física, química, biológica, a fim de se obter o resultado desejado. Tudo o que foi apurado no processamento deverá ser formalizado no laudo pericial. Veja a importância do laudo pericial. Ele tem que ser robusto, forte o suficiente para, lá 5 anos depois, 6, 7 anos depois, não existir possibilidade da defesa contestar a idoneidade, a lisura desse meio de prova, tá certo? De como essa prova foi produzida. O 4º parágrafo vai trazer o descarte. E o descarte é a última etapa da cadeia de custódia. Nela vai ocorrer a liberação do vestígio, sendo respeitada a legislação vigente e, quando necessário, será precedido de autorização judicial. Como, por exemplo, eu falei para vocês, né? A incineração de entorpecentes. Lembra que o descarte ele vai ocorrer quando aquele vestígio não mais interessar para o Estado, ok? Tudo isso eu coloquei aí no parágrafo 4º. E aí eu vou concluir, porque eu já ataquei os 2 pontos que ele pediu, que são os 2 objetivos, as 2 finalidades legais, né? Os objetivos legais da cadeia de custódia. E depois ele pediu para a gente falar sobre fixação, processamento e descarte. Já falei, então vamos arrematar, certo? Esse último parágrafo, você até decore, memorize e utilize-o sempre que tiver uma questão discursiva que envolva a cadeia de custódia, tá certo? Porque a gente faz um apanhado geral. À luz do exposto, a cadeia de custódia trata de mecanismo fundamental a fim de regular a utilização de uma evidência em juízo, garantindo assim a respectiva história cronológica do que foi encontrado, sendo essencial para entender a dinâmica do delito e dar confiabilidade à prova produzida. Esse final aí, ele precisa ser memorizado quando diz essencial para entender a dinâmica do crime, a dinâmica do delito e dar confiabilidade à prova produzida. Veja que essa questão foi uma questão técnica onde a medicina legal não ia te ajudar. Você precisaria realmente de conhecimentos de direito processual penal. Mas também não te preocupas que a gente vai estudar toda a cadeia de custódia no nosso curso, ok? As 10 etapas, mas eu tenho certeza que das 10, 3 você já aprendeu, que é a fixação, o processamento e o descarte. Eu encontro você na nossa aula regular. Tchau, tchau.